Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá amigos, o Grande Prêmio, sexta-feira vai terminando e eu, Vitor Martins, vou chegando para falar a respeito de alguns pontos, ou o principal ponto que foi discutido ao longo da semana, claro, a punição a Vettel no GP do Canadá, as controvérsias, o pós, o que todo mundo falou a respeito e as consequências do que pode acontecer para a Fórmula 1, uma Fórmula 1 que, como vemos, é consequência, resultado de uma série de regras que foram impostas ao longo do tempo e que permitem e não permitem fazer uma série de coisas e transformam os pilotos em meros robôs. O Vettel até falou assim que parece que eles são advogados, porque eles são obrigados a conhecer um livro de regras para saber a 200 ou a 300 km por hora o que eles devem ou não fazer numa pista, e no final de nada adiantam os briefings quinta-feira antes da corrida, em que eles discutem e, na verdade, não discutem. Eu estava lendo até uma entrevista do Cyril Abiteboul, que pode não ser a melhor coisa do mundo como chefe de equipe, mas acaba sempre dando declarações bem interessantes. Ele falando que eles acabam conversando muito pouco a respeito, porque quando mergulham para falar num assunto, logo há uma dispersão e aí você não se comunica direito e não há uma decisão do que deve acontecer. Mas analisando muito o que rolou naquele domingo do GP do Canadá e depois as declarações do Emmanuel Pirro, e principalmente porque ele era o comissário daquela prova, além do primeiro ponto principal, que é uma revisão total nas regras da Fórmula 1 e começar a eliminar pontos que deixam a corrida praticamente robótica, é uma coisa inumana. Então não vale a pena, porque você vê pilotos dos anos 70, 80, 90, 2000, dessa década de 10 falando que a corrida em si foi jogada fora, tirando Rosberg e Julian Palmer, que foram os dois pilotos que eu vi que foram realmente contra, aliás, realmente a favor da punição. Todo mundo foi contra, falando que aquilo iria contra o espírito da corrida. E claro, naquele espaço de tempo que o Vettel tinha, menos de 2 segundos, ele não tinha como ficar pensando no que ele deveria fazer e como deveria fazer. O que ele fez foi certo, tirar o carro da grama, que veio sem aderência, e aí analisar como se fosse uma espécie de VAR em câmera lenta, se ele faz um movimento para a direita ou não, acaba sendo muito injusto porque o piloto não guia em câmera lenta. Então, além da revisão das regras, que seria o primeiro ponto, e principal e primordial para que a Fórmula 1 e a FIA principalmente revissem essa questão, um segundo ponto que deveria ser aplicado desde já é a consistência do comissário. Não dá para ser um comissário diferente em todas as corridas. Eles têm que pegar um comissário que viaje todas as provas e aplique as mesmas penas de acordo com a infração cometida pelo piloto ou não. Porque aí fica muito fácil e a gente fica questionando por que Hamilton não foi punido 3 anos atrás em Mônaco, quando fechou Ricardo, e agora Vettel foi punido quando, teoricamente, na visão deles, fechou Hamilton, e por unanimidade. E é mais doloroso ainda dizer que eles tentaram encontrar alguma razão para não punir Vettel e no fim das contas todo mundo foi a favor dessa penalização. Então é importante que a FIA estabeleça um comissário piloto, se assim ela quiser, para todas as provas. E que esse comissário pelo menos tenha andado num espaço de 3 ou 4 anos na Fórmula 1. Porque pegar um piloto que não tem a manha desse carro, o quanto ele freia dentro, o quanto o piloto pode ou não pode ir com esse carro, pegar um piloto dos anos 90, com todo respeito ao Pirro, e entre aspas desrespeito, porque por mais que ele tenha vencido Le Mans, por mais que ele tenha tido uma história gloriosa no automobilismo, essa história gloriosa foi fora da Fórmula 1. Ele não estava acostumado a andar em primeiro, segundo, terceiro lugares na Fórmula 1. Sempre andou com a Dallara, sempre andou com carros mais lentos, lá na 18ª, 19ª posição, nos anos 80 e 90. Então, ele, por mais experiência que tenha, e conhecimento e senso de justiça, ele não tem embasamento prático recente para delegar uma punição ou não. Então é muito mais fácil chamar um Rosberg, por mais que seja uma decisão que a gente saiba que ele tenha sido dada a favor
da punição, mas seria uma opinião muito mais embasada, uma opinião muito mais atual de quem esteve ali recentemente pilotando. Rosberg, Jolyon Palmer, Karun Shandok, Anthony Davidson, ainda mais que o Davidson tenha um passado até relativamente distante, Jenson Button, pilotos que têm costume, Fernando Alonso, por exemplo, se ele quisesse. Então seriam formas de você amenizar o problema que a gente acabou vendo no GP da Austrália. E novamente, você poderia dar uma advertência, mudar o resultado do 17º, 18º lugar numa situação como essa, é até aceitável. Mudar o vencedor fica muito ruim, pega muito mal para o espírito da Fórmula 1, para a Fórmula 1 como um todo. E aí o campeonato acaba desandando, porque era uma vitória provavelmente certa da Ferrari, era uma disputa muito interessante em ver dos dois protagonistas ao título, que seria a primeira desse ano, e acabamos ceifados disso por conta das aparições e correlações que a FIA faz com o seu dúbio regulamento e o seu excesso de regras, né? Então seria interessante se ela fizesse essa padronização, pelo menos, para que evitássemos esse tipo de problema, e também que os briefings, claro, fossem melhor avaliados, discutidos. Até porque, se a gente for pegar o que aconteceu essa semana, quando eles foram discutir as regras de 2021, os pilotos também precisam ter interesse em comparecer nas reuniões, porque só foram Hülkenberg e Hamilton para dar o aval, para falar a respeito do que eles esperam da Fórmula 1 para 2021. Os outros 18 bonitões estavam belos, firmes e folgados, fazendo qualquer outra coisa. Então, também depois não adianta reclamar do que acontece. Até entendo se Vettel não foi no caso, mas duvido que se não tivesse acontecido alguma coisa, Vettel tivesse aparecido lá. Então, também fica na mão do piloto para ele ir lá e dar o seu parecer a respeito de como ele deve entender e fazer com que entendam a Fórmula 1, tá ok? Eu fico por aqui, eu sempre convido você para compartilhar, comentar, se inscrever e ativar as notificações desse ótimo canal, não é mesmo, Rodrigo Berton? Você está de folga no final de semana e você veio fazer o que aqui? Como você é? Compartilhar esse conteúdo, falar a respeito dele, dar o seu like, não dê dislike. Se você der dislike, a gente vai atrás de você e faz voodoo, é o que fazemos com as pessoas que não gostam dos vídeos, tá bom? Acompanhe 24 horas de Le Mans no final de semana, GP da Catalunha da MotoGP e outros assuntos mais. Grande abraço a todos, tchau, bom final de semana.